Onda Central. Olá, estamos novamente com o nosso podcast No Fio da Navalha. Hoje estamos aqui com uma novidade. É a primeira vez que isso acontece e estamos muito satisfeitos, orgulhosos por recebermos novamente a convidada da semana passada, que foi a nossa colega, a nossa amiga Dani Janaldes. A Dani, semana passada, nos trouxe muita alegria, nos contou uma história de vida sensacional, que tenho certeza que muitos de vocês tiraram proveito dessa maravilha de história que ela nos contou. Tanto que tivemos que chamá-la para hoje nos trazer a segunda parte dessa história maravilhosa. Porém, antes, Felipe vai nos dizer, como sempre, os nossos patrocinadores VIP. Oi pessoal, tudo bom com vocês, família? Primeiramente vamos agradecer a nossa convidada, já que no primeiro programa, na parte 1, eu não pude estar presente, eu precisei vir hoje, tinha que participar desse programa, porque a Dani, eu já conheço ela de outros eventos que a gente participou junto, da loja, a gente vai conversar um pouco mais e vou conhecer de uma maneira muito mais particular e pessoal aqui, um pouco mais da história da Dani até os dias de hoje. Agradecer a TV Onix, que brilhantemente desde o início está com a gente. Hoje gravamos no estúdio 26. Agradecer a barbearia do Tio Salim, agradecer a Faro Sublimação Personalizada, as Pro Alto Brasil Proteção Veicular, Unimed São Carlos, a CISC São Carlos e Farmácia Rosário. Temos duas que já estão completando 92 anos com a gente aqui na cidade, né? Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco para vocês. E, Dani, muito obrigado pela sua nova participação, né? Porque uma hora ficou muito pouco para a gente conhecer um pouco dessa pessoa maravilhosa, dessa empresária, dessa empreendedora incrível, tanto na parte social como na parte profissional. E vamos saber um pouco também dessa mãe, dessa esposa, dessa mulher maravilhosa que é a Dani. É Janaldes ou Janaldes? É Daniele Janaldes. Janaldes. Então não vamos errar. Muito obrigado. Pois não, Dani. Vamos dar sequência da semana passada. Você chegou em São Carlos, veio num caminhão de mudanças junto com o seu esposo, é isso? Sim, Sr. Luiz. Eu espero que a primeira parte desse podcast tenha deixado um pouco intrigado você, telespectador, para saber como foi que eu cheguei até aqui, né? E a minha história é uma história muito triste, né? De início, mas depois vem com uma reviravolta muito grande e eu fui muito abençoada por tudo que aconteceu na minha vida. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebida pela família do meu esposo, pela minha sogra, minha cunhada, o meu sogro. E eu senti que eu comecei a ter novamente uma esperança na vida, né? Que não estava nada perdido. Mesmo eu estando com um problema no meu pé, eu me sentia muito feliz, porque eu me sentia realmente amada e no berço de uma família. E então eu comecei a me tratar, tentei salvar o meu pé de todas as formas, mas não conseguimos com os melhores tratamentos que existia na época, em 2009, né? Mas não consegui, tive que amputar o meu pé e graças a Deus depois da amputação eu consegui ter
uma vida normal, comum. E depois de 2 anos eu fiquei grávida da Nicole, minha primeira filha, que é uma bênção. E a Nicole foi um marco na minha vida. Meu sonho sempre foi ser mãe, né? Eu sempre sonhei com isso. Tava faltando isso? Faltava, eu sentia que faltava. Mas Deus sabe de todas as coisas e é a hora certa para tudo, né? Então foi quando a Nicole nasceu que eu verdadeiramente busquei a cura, né, das drogas. Eu estava naquela vida, eu usava, mas eu não usava porque eu gostava, porque eu queria, porque eu sentia que aquilo era uma coisa para mim. Eu usava porque minha mãe me viciou, né? Então, quando a Nicole nasceu, eu precisei fazer terapia, porque eu amava tanto minha filha, aquele bebezinho tão pequenininho no meu colo, e eu pensava, poxa vida, será que a minha mãe não me amava, não gostava de mim? Mas aí eu fui entendendo, né, com a vida, que a minha mãe, ela estava com problemas sérios de saúde, né? Então, por isso que ela me levou para a rua. E aí eu fui perdoando, Deus foi mostrando o caminho para mim, eu fui conhecendo o valor de ter uma filha, de ser mãe, de ser esposa, e isso foi mudando o meu ser, mudando todo o meu querer. E aí eu entrei na luta contra as drogas mesmo na minha vida. E tudo começou quando eu sentia aquela abstinência depois da minha filha ter nascido, ter desmamado ela. E aí eu falava para Deus, Senhor, eu não quero mais essa vida, não é a vida que eu escolhi para mim, mas eu não consigo sozinha, né? E foi aonde Deus me deu estratégias para que eu pudesse me limpar, né? Me curar. Eu ajoelhava no chão e ficava orando. Às vezes eu ficava 1h40, e eu sentia a presença de Deus tão grande dentro do meu ser que eu não queria nem levantar, já não era mais nem questão da abstinência. A abstinência já tinha passado, né? Eu queria era ficar ali, sentindo a presença de Deus no meu coração, como se Ele estivesse me abraçando e falando, filha, eu tô aqui e eu vou dar um novo rumo para sua vida. Tudo vai mudar, né? Então demorou, foi um processo de 6 meses, mas que eu fiquei curada e eu hoje me sinto totalmente curada e liberta desse mal, né? A partir daí já acabou com as drogas na minha vida, já faz 10 anos. Então, passado algum tempo, né? Meu marido começou a trabalhar, o Wellington, da Pentwell. Ele trabalhava na Luxcolor, numa empresa de tinta, ele era químico. E aí, com a minha gravidez, ele falou, eu quero parar de trabalhar e abrir minha própria empresa. E então ele começou a pintar a casa da família, dos vizinhos. E tamanho era o capricho dele que as pessoas acabavam chamando ele para pintar, né, os vizinhos. Era de boca em boca, né? Alguém ia na casa da sua sogra, por exemplo, via aquela pintura linda e queria saber quem foi, né? Exatamente. E aí começou a crescer a empresa dele muito rápido. Mas aí eu passava, estava bem, estava curada, estava com a minha filha. E aí eu passava ali em frente ao albergue, lá na Vila Marina, e eu via aquele monte de jovem ali jogado, deitado na rua, não importa se tivesse frio ou sol. E por eu ter já sentido tudo aquilo, né, sentido frio, sede, fome, começou a me incomodar aquilo. Já que eu estava curada, por que não levar a cura para outras pessoas, né? Então foi quando nós começamos a fazer o trabalho Pentwell, que é resgatando vidas. Eu ia entregar marmita na rua para os moradores de rua, né? E eu perguntava quem que queria ser resgatado, quem queria mudar de vida realmente. E Deus me mostrava as pessoas que queriam realmente mudar de vida. Então nós alugamos uma casa e a gente tirava esses moradores de rua da rua, ou até um pai de família, um irmão querido
que às vezes a pessoa vem, olha, você pode, por favor, dar um emprego para o meu irmão, ele está se matando nas drogas na rua. E o meu marido ia precisando, o Wellington ia precisando de mais gente para trabalhar, né? E aí foi quando nós tivemos a ideia de abrir esse projeto e montar essa casa. A casa é alugada, já trocamos de casa diversas vezes por comportar o tanto de homens que tinha ali, né? E hoje a gente tem uma casa. Como as pessoas, elas acostumam a sofrer e acham normal, né? Sofrer, sentir dor, acaba que a pessoa ela tem um sentimento de falar, tá tudo bem, tá tudo normal. E isso tudo me incomodava muito, né? Então porque não tá, né? Porque afinal de contas não é normal, não tá tudo bem, né? Não tá tudo bem, não é normal. O ser humano não foi criado para sofrer. Não, Deus criou o ser humano para ser... claro que a gente tem a tribulação na vida, a gente tem os nossos sofrimentos, mas nada se compara à paz interior que a gente tem dentro do nosso coração, do nosso ser. E aí os meninos começaram a se recuperar. Meu marido, ele pegava eles todo dia de manhã, pega ainda no dia de hoje, ainda tem o trabalho, mas hoje ele já tem o próprio carro para poder se locomover para ir para as obras. E aí, eles recebiam o salário, mas o que eles faziam? Eles iam usar droga. E aí, na segunda-feira, eles já não iam trabalhar. Na segunda, na terça, eles não trabalhavam. Aí eu falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Então, foi quando eu comecei a entrar junto com ele nesse trabalho para ensinar eles a viverem uma vida normal. Sem uso de drogas, sem álcool, sem coisas alucinógenas que pudesse transformar o estado deles. Então eu ensinei eles a ganhar o salário deles, pagar o aluguel da casa onde eles moram. A casa não somos nós que pagamos, são eles que pagam o próprio aluguel do bolso deles, do salário deles. Começamos a fazer compra para eles com o próprio dinheiro deles. Olha aqui. Você precisa comer, você precisa ter uma vida normal, não é normal sofrer. Não é normal você não comer na hora do almoço, ou você não jantar, você tem que ter as suas refeições. Então a gente ia no mercado, fazia despesa, ia no brechó, comprava roupa e ainda sobrava um dinheirinho para eles ficarem gastando com pão. Eu sempre ensinei eles a comprarem as coisas. Olha, hoje precisa de mistura. Então esse trabalho deu super certo, né? E muita gente, muita mãe de família me procurou no Facebook, nas redes sociais, conhecendo boca a boca. Eu nunca publiquei, eu nunca tive vontade de expor nada isso para a sociedade, porque era um trabalho do meu coração, era uma coisa que eu queria fazer para Deus, como naturalmente. Deus me resgatou, encheu meu coração de amor, e então isso transbordou e eu fui passando para as outras pessoas. Muito lindo. Então, às vezes eu buscava ajuda, né? Procurava doação, às vezes precisava de uma cama, mas era com muita dificuldade que a gente conseguia. A gente acabava comprando, nós mesmos com o nosso recurso, comprava porque eu não tinha nome, ninguém me conhecia na cidade. E aí eu abri a casa, mas uma chácara grande, mas aí eu fiquei grávida da minha segunda filha, a Lauren, e eu entrei no alto risco. E aí eu precisei diminuir a quantidade de funcionários ali trabalhando, né? Nesse tempo eu fiquei muito triste, porque eu achava que eu ia fazer o meu projeto, ia deixar o meu projeto bem elaborado junto com o Wellington, mas eu fiquei feliz porque Deus estava me dando mais uma filha. Então, aí, depois que eu ganhei a Lauren, eu comecei a procurar roupa para mim me vestir. Porque eu engordei bastante, né? Como eu usava droga, eu era mais magra. Então, eu engordei e procurei roupa para mim me vestir. E em uma dessas compras, a revendedora de uma loja me chamou e falou assim, olha, Daniela, eu vi que você comprou
alguns vestidos aqui, você não quer ver o nosso catálogo e ser uma revendedora? Aí eu falei assim, eu já tenho experiência com rede social, né? Eu já tinha administrado uma página com 350 mil pessoas. Caramba. Uma página cristã. Então, assim, tinha vários assuntos ao mesmo tempo. Era homicídio, era uso de drogas, era batismo com o Espírito Santo. Então, eu conseguia distinguir as pessoas ali que eu estava conversando e, em tempo real, conversar com cada uma e sem trocar as ideias, né? Então, eu já fiquei com essa experiência. Aí eu falei, me mostra o catálogo. A hora que ela me mostrou, era um vestido mais lindo que o outro. Eu falei, eu sou apaixonada por vestido, eu vou começar, então, a trabalhar com vestido. Na rua eu andava com roupa que me davam, né? Então eu achava a roupa feminina muito elegante. Então essa coleção ganhou meu coração. E aí eu comecei a publicar os vestidos, mas foi assim uma febre. De um dia para o outro, o meu celular começou a estourar de mensagem e eu acabei vendendo os vestidos que eu comprei para mim. Porque não deu tempo de chegar, as mulheres ficaram alucinadas, eu quero esse vestido, eu quero, eu falei, calma que vai chegar mais. E aí então eu comprei 4 vestidos, dos 4 eu fiz 8, dos 8 eu fui aumentando, e aí abri a minha loja. Primeiro eu abri na sala da minha casa, né? Mas não foi comportando, né? Porque era muita mulher que entrava e saía o tempo inteiro. E aí eu pedi pro Wellington fazer lá no fundo do quintal um lugar onde eu pudesse expor os vestidos, colocar espelho, deixar o lugar bem bacana, com sofá, para as mulheres sentar e ficar à vontade, porque eu tinha muitos vestidos. Então a mulher ficava lá provando 40, 50, até 1 hora, dependendo da mulher, elas provavam todos os vestidos. E aí eu fiquei lá um tempo. E depois já não aguentou mais, muita gente no Natal e no Ano Novo, tinha fila de gente de carro na minha porta. Aí o Wellington falou, não, Dani, não dá, realmente vai ter que abrir outro lugar. Então nós fomos lá pro Parquinho do Amor, onde é meu amor, aquele lugar, é um parque, lembra muito a minha infância. Então foi um presente de Deus para mim estar lá, foi muito bom, eu tive 2 lojas lá e fiquei 5 anos com a loja aberta, DJ Vestidos. Foi sucesso total, eu consegui realizar o sonho de criança, que na verdade eu já tinha até esquecido desse sonho. Eu sonhava em ser modelo. Quando eu era criança, eu ficava brincando em frente ao espelho, fazendo pose, falando lá sozinha, dançando, né? E eu me via como atriz, me via como modelo. E eu acho que eu estava tendo a visão do futuro, do que ia acontecer na minha vida. Em determinada época eu achei, né, que nunca ia acontecer, e então tinha esquecido desse sonho. Um dia a Indianara, uma cliente minha, falou pra mim, Dani, por que você não faz foto? Você vai ficar bonita nas fotos, vamos trabalhar e tal. Aí eu comecei a fazer ensaio fotográfico e virei modelo da minha própria marca. Aí isso pra mim foi muito legal. E Deus falando pra mim, olha filha, eu tô realizando um sonho seu de infância, que nem você mesmo lembrava desse sonho. Né? E aí Deus foi me lembrando das coisas ali de criança, que eu já havia esquecido. Cada foto de espelho era uma memória que vinha. Uma memória muito linda que eu tinha, que eu lembrava, eu conseguia fechar os olhos, lembrar eu ali criança, dançando com a minha roupinha, com meu pé todo sujo de brincar na terra. E aí eu me vendo ali como uma princesa com um vestido lindo e com meu nome nele, né? Então a minha loja me trouxe muita alegria. Através da minha loja eu consegui ficar conhecida na cidade e poder fazer um trabalho social com expansão, não só para morador de rua, né? Eu sempre me preocupei com os jovens, com as mães, né? Por quê? Porque foi minha mãe que me levou para o caminho errado, né? Eu sempre me preocupei com os amigos. Por quê? Porque eu levei muita gente, muito jovem, para o caminho errado. Então eu sempre tive essa preocupação, né? Então eu comecei a fazer trabalho social na cidade e já fazia já há 5 anos, depois com a loja só foi aumentando. Muita gente não sabe porque eu nunca fui de ficar postando nada nas redes sociais. Eu nunca busquei status, eu nunca busquei
ter fama, tudo foi consequência do trabalho que eu estava realizando como empresária na cidade. Inclusive, eu criava concurso de beleza e aí eu chamava as mulheres mais improváveis, né? Eu fiz um concurso que tinha a Negra Black, que foi a Bel, a minha eterna Negra Black, lindíssima. E a gente fazia transformação e com os vestidos, nossa, ficava maravilhoso. E aí pegou, né, o negócio do concurso de beleza da DJ Vestidos e aí foi aumentando o público, aumentando. Aí depois já tinha outdoors na cidade e eu fiquei muito feliz com a minha loja. Mas teve um certo tempo que eu já não estava mais dando conta desse trabalho, né? Eu pagava o aluguel, mas às vezes eu não conseguia ir para a loja. Eu falava, deixava lá escrito, me ligue que eu tô aqui do lado. A loja perto da minha casa, então o cliente me ligava, eu já chegava logo em seguida. Aí o Senhor foi falando para mim o que era para eu fazer, né? Eu não sabia, eu falava, Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho tempo, eu tenho ainda o sonho de escrever um livro e tal, né? E aí quando foi o ano passado, eu comecei a escrever o meu livro em fevereiro. Meu primeiro livro, que tá aqui, ó. Nas Quebradas. Ele conta a minha história, ele não conta a parte que eu cheguei em São Carlos, porque eu fiz de uma forma proposital, né? Eu escrevi ele trazendo a realidade das ruas, a realidade do sofrimento que é, e ao mesmo tempo aquele êxtase que o jovem sente entrando para a vida do crime, entrando para a vida das drogas, né? As pessoas acham normal se embriagar, usar droga sintética. Hoje em dia as drogas sintéticas estão tomando conta. Eu estava sentada essa semana lá no cartódromo e eu fiquei assim chocada com crianças de 13 a 15, não tinha nem 16 anos, sentados usando droga lá no cartódromo, né? Então eu vi que esse trabalho que eu fiz, ele é necessário, né? A gente precisa fazer prevenção, trabalho preventivo, porque a geração que já está no caminho das drogas, que já está usando droga, é difícil de você resgatar essas pessoas, né? Hoje o meu marido tem 2 funcionários, 3, né, que revezam, não vai sempre trabalhar. Tem um que agora ganhou bonificação, porque está 8 anos, já direto com a Pentwell. Então, assim, ele ganhou um carro agora de bonificação. Então, é uma coisa que eu acho que tem que prevenir, porque para tirar a pessoa do caminho das drogas depois, é muito difícil. Então, o livro eu escrevi de uma forma que, ao ler, muitas pessoas vão achar, nossa, mas parece que ela está sentindo prazer ao escrever o que ela fazia de errado. Eu estou tentando passar para os jovens o que é, né? Porque ali é legal, né? Tá gostoso, tá no primeiro trago, tá na primeira balada, mas e depois? E depois que o jovem se vicia na droga? O que vai fazer para tirar esses jovens? A hora que chega a consequência não é tão legal assim, né? Não. A consequência que eu tive, que eu vou levar pro resto da vida, eu amputei um pé, né? E ainda corri o risco de eu ter que amputar mais metade da minha perna. Então, são consequências graves, muitas coisas, escolhas que a gente faz durante, assim, ó, num piscar de olhos. Você está sentado aqui e, de repente, a pessoa te convida, vamos ali, e acontece uma desgraça. Quantos livramentos Deus me deu? Então, eu tento passar com todos os sentimentos que eu tinha. Era sentimento de euforia, sentimento de alegria, de estar fazendo aquilo, mas tudo ilusório. Tudo ilusório. Exatamente. Por quê? Porque amanhecia o dia, né? Ali nas ruas, eu amanhecia o dia vendo o sol nascer na rua. Na rua. Então, eu consigo sentir ainda aquela dor, que quando eu vejo uma pessoa virada na rua, que usou droga, que dá pra ver que a pessoa ficou a noite inteira. Tem gente na cidade que, se você passar, você vê que essa pessoa está a ponto de surtar, gente. Isso é muito sério.
É um problema grave de vigilância sanitária na cidade. Se você andar pelos bairros de periferia, na marginal aqui na cidade, você vai ver as pessoas como andam. Então, o que fazer com essas pessoas? Tem que criar trabalhos, espaços, onde possa abrigar essas pessoas, cuidar delas, ensinar que não é normal viver desse jeito, não é normal viver na rua, não é normal usar droga, não é normal uma criança de 12 anos com um copo de cachaça na mão, com um copo de cerveja, ostentando na internet um copo de uísque com Red Bull. Né? É o que a gente vê hoje, o uísque com Red Bull e uma pedrinha de gelo. É por aí que começa. Então, o meu pensamento é prevenção, prevenir, que essa juventude que está vindo, que as minhas filhas fazem parte dessa juventude nova, que elas não entrem nesse caminho. Né? Eu faço palestra para jovens, eu deixo bem explicado como que é o uso das drogas, é alucinógeno, na hora ali... É legal, né? Tá tudo bem, mas não tá tudo bem, gente, porque depois vai desgraçar a vida da pessoa. A pessoa ela já não vai mais ter controle. Muitos acham que eu vou usar essa noite, mas depois eu vou parar. Vou ter o meu momento de 2 horinhas de êxtase, vai ser ótimo. E o amanhã? Não para. O amanhã é incerto. Pode ser que esse amanhã não exista. Né? Porque num piscar de olhos eu levei um tiro na espinha que me deixou paralisada da cintura para baixo durante 1 ano. Eu perdi o meu pé, né? Que para mim não foi perca, foi ganho, porque eu aprendi muita coisa com isso. Eu aprendi a não passar por cima de ninguém, a não pisar em ninguém, correr atrás dos meus sonhos, e correr com o pé só é difícil. Mas você aprendeu nos seus passos a fazer uma coisa que é necessária, né? Da sua maneira você conseguiu, com muita ajuda, com certeza, de primeira força própria, força interior que você teve é Deus, vamos falar assim. Sim, porque Deus não é invasivo. Você só vai mudar de vida a partir do momento que você falar, eu quero mudar de vida. Então, se você não tiver essa vontade, não vai rolar. Então, para quem já faz uso de droga, de química, mães, muita história de mãe e pai que estão ali, né, bebendo como se não houvesse amanhã. As filhas, tem criança que já pegou o jeito da mãe e senta no colo de qualquer adulto e já está com 13 anos grávida, 14 anos grávida, já teve o primeiro filho, com 15 anos já está tendo o segundo, e não é normal, não é normal. Nós temos que fazer com que essa geração de hoje tenha apoio, tenha base, né? E isso a gente só consegue fazer de uma forma preventiva, apresentando de uma forma real. O meu livro, ele é escrito de forma real. Eu podia lá ter colocado um monte de coisinha, desenhado, né? Colocado uma história ali que não existe, que é uma história fictícia. Mas eu coloquei a verdade no meu livro, né? E eu fui dependente totalmente de Deus para escrever ele. Totalmente de Deus. Eu sou escritora independente. E depois disso, eu fiz curso de roteiro. Roteiro, cinema, arte, criação. E fui fazendo curso para poder ter conhecimento. Eu acho que o conhecimento é a base de tudo, né? Quanto mais você conhece sobre vários diversos assuntos, mais você abre a mente, né? Então, hoje eu estudo psicanálise. Então, são coisas que Deus foi me mostrando. Eu tive que fechar minha loja para escrever o meu livro. Eu não me arrependo disso, porque eu sei que é um plano de Deus, é um projeto de Deus, isso daí na minha vida, né? E eu espero poder contribuir com os jovens, com as mães, né? Porque quando você vai ver um jovem que usa droga, né? Eu já fui fazer palestra na Fundação Casa. E quando você vê o jovem ali, você vai buscar a história do jovem,
a mãe foi violentada, espancada a vida inteira pelo pai ou pelo padrasto, ou a própria criança, o próprio adolescente já foi violentado pelo pai, pelo padrasto e muitas vezes até pela mãe. Tem um caso que foi assim um dos casos mais chocantes. A menina tinha, era o pai e a mãe. A menina tinha uma filha de 4 anos e aí ela engravidou de mais um, aí ela doou a criança já na maternidade. Logo em seguida, ela já ficou grávida de gêmeos. E grávida de gêmeos, ela começou a fazer propaganda da filha dela e dela como eu vou dizer? Gente, prostituindo a filha com 5 anos de idade. Já mostrando para os clientes que ela podia estar ali como adulta, mas tinha também a criança, né? Isso foi um caso que me chocou muito, que eu fiquei muito triste, né? Um dos bebês morreu engasgado, né? Não se sabe como, amanheceu morto, né? Então, assim, são casos que você vai ver que a sociedade está doente. A mãe, o pai está doente. Aí você vai pesquisar lá a história da mãe, a mãe também sofreu, o pai também sofreu. Aí você vai ver a avó também, como diz aqui no meu livro. Eu fui saber da história da minha avó e eu fiquei chocada com a história da minha mãe, que eu não conhecia. Para escrever o livro eu tive que voltar atrás. E foi um ano muito turbulento, muito turbulento. Eu chorei demais, eu sofri demais. Então eu busquei escrever de uma forma escancarada. As pessoas não têm coragem de escrever, de falar. Muitos usam droga e acham normal. Então eu não acho normal usar droga. Eu não acho normal ficar embriagado o tempo inteiro, né? É comum, não é normal. Infelizmente hoje em dia é muito comum o uso desregrado de todo tipo de substância que não faz bem, que não é legal. Em primeiro estágio, o álcool, né, que é legal, isso e aquilo, só vai piorando. Vou deixar você tomar uma água, porque essa história que você contou pra gente foi forte. Caramba, foi bem forte mesmo, triste, infelizmente é a verdade, e deve ter muita verdade nesse livro também, que você deve ter precisado de muita força, muita força emocional, principalmente com Deus, para poder passar para todo mundo essas histórias. Enquanto você toma uma água, se refresca, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Vamos agradecer a quem está com a gente apoiando o nosso projeto, a nossa ideia. Vou começar falando da Unimed São Carlos. A Unimed São Carlos oferece aos seus beneficiários a melhor estrutura em saúde da região, com os melhores profissionais mais bem qualificados, hospitais e laboratórios próprios, uma medicina preventiva com saúde ocupacional e muito mais. A Unimed conta com a unidade 2 do hospital deles, que você encontra lá uma maternidade completa, um centro cirúrgico e pronto atendimento pediátrico e obstétrico. Unimed São Carlos não é somente sobre fazer o maior plano de saúde da cidade, mas sim fazer um plano cada vez melhor. O Unimed São Carlos está com a gente e agradeço a eles em nome do nosso diretor técnico responsável e grande amigo particular nosso, o Bolívar Soares Mendiude. O que temos para a gente, seu Luiz? Asproalto Brasil Proteção Veicular. Asproalto Brasil Proteção Veicular agora tem em São Carlos a sua matriz. Então tudo fica mais simples e rápido para ser resolvido. Asproalto Brasil, ela não consulta SPC e Serasa, ela também aceita veículos mais antigos. Asproalto Brasil, basta que o condutor seja habilitado. Ela também tem as coberturas para colisão, incêndio, roubo, terceiros, passageiros que estejam no seu veículo. Também aceita
veículos de frota, aplicativo, táxis, Uber, de empresas particulares, e também tem o serviço de assistência 24 horas em todo o território nacional. Asproalto Brasil agora conta também com telemedicina. O associado tem direito a 3 consultas médicas todos os meses. Você liga e é atendido por um médico e ele, se necessário for, te envia a receita ou o pedido de exame. Asproalto Brasil, proteção veicular, fica ali na Rui Barbosa 988, bem no centro de São Carlos. Temos também a Farmácia Rosário. Ela está presente em nossas vidas desde 1931, há 92 anos, cuidando do bem-estar da saúde do cidadão sancarlense, honrando sempre a tradição do bom atendimento a seus clientes. Ela alia preço baixo e qualidade em medicamentos, perfumarias, dermocosméticos e também vitaminas. Na Rosário você encontra também manipulação, homeopatia, acessórios em geral, além de vacinas e toda a linha de serviços farmacêuticos. Confira, sempre há uma Rosário perto de você. E temos também conosco a barbearia do tio Salim. Você tem serviços de barbearia com uma barboterapia de primeira. Na barbearia do tio Salim, lá na rua São Joaquim 515, ali ao lado do Ítalo Brasileiro, você e sua família serão sempre muito bem atendidos. O Michel e a Ana, que são os proprietários, também lhe darão, se for o caso, um curso profissional de barbeiro. Forme-se em barbeiro com o Michel e a Ana. Na barbearia do tio Salim, você também será muito bem recepcionado e lá você terá um bate-papo agradável, um cafezinho de primeira, e eles são também especializados em adultos e crianças. Barbearia do tio Salim. Também são especialistas em atendimento a crianças autistas e com síndrome de Down. Barbearia do tio Salim. Felipe, quem mais temos aí? Falando um bom atendimento, falando em histórias de pessoas e de empresas, eu vou falar da CISC São Carlos. A CISC tem 92 anos de atuação sólida em prol do setor de comércio, indústria e prestação de serviço da cidade de São Carlos. Você que é MEI, microempreendedor, tem a sua empresa de pequeno, médio ou grande porte, faça parte da CISC, se associe à associação comercial, que você vai ter muitos benefícios, como uma equipe preparada para realizar acordos de forma simples e amigável. A CISC oferece aos seus associados
valores especiais em planos odontológicos, planos médicos. Se você quer ter um plano corporativo de celular, seja para sua empresa e colaboradores, seja para sua família, seja apenas para você, também procure a CISC. A CISC, ela é uma autoridade de registro. Ela é responsável por emitir os certificados digitais, novamente com preços especiais para os associados. Oferecem produtos, serviços e soluções com condições diferenciadas para aquele que já está fazendo parte da família CISC. Como se associar? Saiba mais através do site assisc.com.br ou no telefone 16 3362 1900. A CISC está com a campanha do Dia dos Pais em todas as lojas e comércios associados. Que você fizer uma compra, você vai ganhar um cupom que vai dar direito a um sorteio. Esse cadastro é simples, pelo QR Code do teu celular, vai fazer um cadastrinho bem rápido e vai estar sendo sorteado prêmios em dinheiro e uma moto. Vamos continuar falando da nossa amiga, porque essa história dela está incrível. Dani, mais uma vez, obrigado. Agora, sobre o livro, a sua necessidade, você tinha uma necessidade de passar para as pessoas tudo isso que você colocou no livro, e as pessoas querendo esse livro, querendo conhecer essa história, essa fase da Dani Janaldes, como procura esse livro, como encontra o livro nas quebradas? É só me chamar nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, é Daniele Janaldes. Trabalho social é muito bom para a cidade, né? E para a sociedade em geral. Eu fiz parte de um grupo que me ajudou demais também. Quando a gente ajuda as outras pessoas, nós que recebemos o retorno disso tudo. Isso é verdade. E com muita alegria eu anuncio aqui na rádio, na TV Onix, a volta do grupo Amor em Gotas, na Santa Casa de São Carlos, levando alegria, sorriso, música, palhaçada. E foi através desse grupo que eu também consegui me deslocar um pouco mais, entender o que era o meu trabalho, o que eu gostava. Também a Trupe Klaus, que é o grupo de palhaço lindo que eu amo muito fazer parte desse grupo, né? E cuidar das crianças, dos jovens é o que eu mais quero nesse momento, através do meu livro, poder mostrar histórias reais, né? Esse é o primeiro livro, eu espero escrever pelo menos mais um para fechar, ou se eu conseguir parcerias para poder escrever mais, fazer até uma série com 5 livros. Esse é o primeiro livro da série Memórias de Vidro, né? Então, o intuito é trabalhar com os jovens e evitar que a nova geração, ou pelo menos uma parte dela, caia nesse caminho terrível que é o caminho das drogas, que para muitos não tem volta. Ou é cadeia ou é a morte. Então, eu espero que esse trabalho em conjunto aqui com a rádio Fio na Navalha e a TV Onix seja muito produtivo para as pessoas, para você que tem um ente querido, um pai, um irmão que usa droga. Não desiste dele, busca ajuda. Busca ajuda. O amor vence qualquer barreira. Eu lembro quando eu chegava em casa, pouco tempo depois de ter chegado aqui com meu esposo, ao invés da minha sogra jogar pedra na gente quando a gente saía, ficava à noite na balada, ela abria a porta e recebia a gente com um sorriso lindo e falava: que bom, meus filhos, que vocês voltaram para casa, porque tem muito filho que não volta para casa. A mãe fica a noite inteira acordada esperando o filho chegar e não chega. E pode ser que ele nunca mais chegue. Pode ser que ele nunca mais vai voltar. Então, esse é o meu trabalho, né? Eu gosto muito de escrever, sempre gostei. E tudo que eu estou vivendo hoje é a realização de sonhos.
sonhos que eu nem lembrava mais que existia Tá na vendo? minha memória, coisas que eu vivo hoje que eu não esperava de forma alguma viver, né? E muita coisa Deus me prometeu lá quando eu conheci a palavra de Deus há 18 anos atrás, e eu já ouvi até pessoas falando, ah, mas foi a necessidade que fez você querer. Não, você tem necessidade de uma coisa, eu tenho necessidade de beber água. Eu bebo bastante água. Então eu tenho necessidade, por quê? Porque eu conheço água. Eu sei o que é água. Então eu conheci a Deus foi por amor, não foi por necessidade, porque eu não conhecia Ele. Né? Então Deus mudou a minha vida, transformou o meu viver, né? Tem até aquele versículo que fala, transformou o meu pranto em riso. E é isso que Deus fez na minha vida e vai fazer muito mais através do meu trabalho. Eu espero poder contribuir muito com os jovens e evitar que muitos deles destruam as suas vidas. Eu acho, Dani, você que está em casa, eu quero falar inclusive para você, empresário. Eu acho que as palestras da Dani cabem na tua empresa, no teu comércio, porque você pode ter ali, melhor dizendo, você pode não ter nenhum drogado com você. Às vezes você nem sabe, mas você pode não ter nenhum drogado. Mas ele pode, o teu funcionário pode ter filhos. E talvez ele não esteja sabendo lidar com isso. Então, eu deixo um convite para vocês pensarem em convidar a Dani para uma palestra para os teus funcionários, para que eles aprendam como lidar com os filhos, no caso de eles, como perceber se os filhos estão entrando ou não nas drogas, ou se já estão nas drogas, como tratá-los com carinho, com amor, para tirá-los das drogas. As palestras da Dani, não é verdade, Dani, são para isso, para ensinar como até tirar as crianças e os filhos das drogas, para prevenir e tirar das drogas. Então, você, empresário, apoie esse projeto da Dani, convide-a para ir até a tua empresa e fazer uma palestra aos teus funcionários. Você vai estar ajudando-os a uma condição de vida melhor, familiar. Só vai resultar numa produção melhor na tua empresa. Não é verdade, Dani? Sim, mesmo porque eu não falo só sobre o assunto das drogas. Hoje em dia, depois da pandemia, cresceu absurdamente o problema psicológico das pessoas, principalmente entre as mulheres, né? Então, muitas vezes as pessoas passam por você, sorriem, falam bom dia, mas elas estão quebradas por dentro, né? Então, é visando o bem-estar das pessoas, visando o bom comportamento do funcionário, né? Entender as regras do espaço, em um todo, o bem-estar social. Eu me especializei em criação de projetos e assistência social. Sou militante na cidade de São Carlos há 10 anos e amo o que eu faço. Muito obrigada e espero que os 2 vídeos, não só o primeiro, mas também o segundo, venha trazer esperança, amor e vontade de sair dessa vida do crime, das drogas, e a mãe e o pai ter força para lutar pelo filho, não lançar o filho na rua, né? Porque o que mais a gente vê por aí são filhos abandonados, filhos órfãos de pais vivos, é muito triste, né? Então, cuidar da mente das pessoas para que elas não fiquem ainda mais doentes e ainda transfiram isso para o colega de trabalho,
qualquer lugar onde for. O abandono deve ser uma das maiores causas da reincidência da pessoa no mundo das drogas, né? A falta de uma tutela, de um carinho familiar, do amor verdadeiro, seja de pai para filho ou de filho para pai, porque podem vir dos dois lados a parte ruim da coisa, né? Sim, muitas vezes, inconscientemente, a mãe e o pai, eles estão tão preocupados em colocar o pão na mesa que eles acabam esquecendo a educação, o amor, né, as coisas mais importantes dentro de casa, que é o respeito mútuo na sociedade. Então, são vários casos, não são só casos de mãe ou pai alcoolizado ou drogado, mãe e pai que também não usa nada, mas está ali com o celular. Às vezes a minha filha mesmo me cobra, mãe, sai um pouco do celular. E é normal, porque eu trabalho com o celular, eu explico isso para ela, mas tudo tem um tempo, tem um horário, né? Então, são várias, a família, né? A família, ela sai para a rua. A família dentro de uma casa é a sociedade, né? Ela vai sair lá para fora e ela vai tanto trazer valores de dentro de casa, agregar valores e ser um bom amigo. Eu falo também sobre amizade na juventude, que é um perigo muito constante, né? Então, assim, são coisas que no inconsciente do pai e da mãe, muitas vezes eles estão ali na inocência, trabalhando enquanto seus filhos estão na rua, cabulando aula, né? Não sei se fala cabulando aula ainda, na minha época. Cabular, matar, pirar da escola, tinha pular muro. Então, assim, os pais às vezes nem sabem o que está acontecendo com os filhos, né? E é preciso um alerta, é preciso uma atenção maior para a juventude, porque hoje não tem mais aquelas drogas que tinham antes, como vou dizer, corta essa parte. Hoje, as drogas são sintéticas. Essas drogas, elas têm um poder alucinógeno 100, 200, 1000 vezes mais forte do que as drogas que tinham antes, lá na minha época. Então, precisamos ficar de olho na nossa juventude, para que nós não tenhamos uma geração doente novamente. Tá certo, então, Dani. Procurem a Dani nas redes sociais. Vamos levar esse projeto que ela tem adiante para que muitas pessoas, se não todas, o quanto antes, entendam dessa forma, dessas dificuldades que hoje tem da pessoa, além de não entrar, sair desse vício que, como ela falou, essas drogas sintéticas são terríveis. Agradecer a Dani pela parte 2, que eu tive presente, a 1 deu um ciúminho. Esse daqui já acabou, mas a gente tem um tempo sobrando. Agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a TV Onix, a barbearia do Tio Salim, agradecer a Faro Sublimação Personalizada, agradecer a Unimed São Carlos, a CISC, agradecer a Asproauto Proteção Veicular Brasil. Gostaria, Okay. Pode falar, Dani. Gostaria de fazer um convite. Dia 14 de outubro nós faremos a festa do Dia das Crianças lá no Parque do Amor, próximo ao cartódromo. E vai ser uma festa muito legal, com bastante brinquedo, palhaço, algodão doce, pipoca, tudo que a criança merece, do bom e do melhor. Então, estão todos convidados. Muito obrigado. Muito bem, estaremos por lá. Obrigado a você mais uma vez e até o próximo Tchau, Fio da pessoal. Navalha. Tchau, gente. Tchau. No fio da navalha correm dois trens da central.
Você conhece o Café Gourmet? Não? Pois vale a pena conhecer. Com um espaço mais amplo, aconchegante, atendimento diferenciado e com um cardápio totalmente exclusivo, variado e com bebidas únicas, com o propósito de trazer um pouquinho de Minas Gerais até você. Nossos cafés são mais que especiais, com torras, finalizações, aromas e corpo únicos. Nosso propósito é que você viva experiências únicas no Café Gourmet. Venha nos conhecer. Academia de Formação de Vigilantes. Prestamos serviços de segurança em condomínios. Segurança eletrônica e monitoramento de alarme para garantir a tranquilidade da sua família e do seu negócio. Eleita pela segunda vez uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E uma só marca. Engeforte. Gente produzindo segurança com excelência. Log Solda é mais economia. Log Solda é logo ali na esquina. Soldas abrasivos e EPI. Atendimento, preço bom você encontra aqui. Vem você também pra Log Soldas economizar. Tudo que você precisa em um só lugar. Log Solda é mais economia. Log Solda é logo ali na esquina. Olá, sou o assistente virtual da LP Ar Condicionado. A melhor equipe para projetos, vendas, instalação, manutenção e limpeza de ar-condicionado e trocadores de calor para piscinas. Perfeito para a sua residência ou empresa. Realizamos a instalação e higienização, mantendo o ar puro, proporcionando um ambiente seguro e saudável. Trabalhamos com todas as marcas do mercado. Faça um orçamento sem compromisso. LP Ar Condicionado, a sua melhor opção.